A paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu tenho uma palavra lá no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Até aqui. Então, aqui Deus havia dado um mandamento específico para Josué, né? Que Josué tinha que dar continuidade ao legado de Moisés, né? Moisés havia morrido, né? E Moisés, a missão de Moisés já estava cumprida. E Deus estava dando uma missão agora para Josué. A missão de Moisés, que foi tirar todo aquele povo do Egito, né, da escravidão do Egito, para levar para a terra prometida. Moisés morreu antes de entrar na terra prometida, ele não conseguiu entrar na terra prometida, mas Deus deu essa missão, né? Após a morte de Moisés, Deus deu essa missão para Josué. E Josué tinha que dar continuidade, né? Para levar, ele tinha uma missão muito importante. Aquela missão, ele tinha o compromisso, né, de levar a responsabilidade de levar aquele povo, né, para a terra prometida, para dar continuidade ao legado de Moisés. E a reflexão que eu quero deixar para a gente hoje é que cada um de nós temos uma missão específica que Deus nos deu. Temos um propósito com o Senhor. Cabe cada um de nós a descobrir qual o propósito, qual a missão que Deus tem para cada um de nós e cumpri-la. Mas como eu posso saber qual é a minha missão? O que Deus quer de mim? Então você precisa entrar em intimidade com o Senhor, né? Porque aqui a gente está vendo que Josué, ele tinha intimidade com o Senhor, porque o Senhor falou diretamente com ele, dando essa missão para ele, essa responsabilidade para ele. E a gente pode perceber, né, que quando Deus falou com Moisés, com Josué, talvez ele estivesse achando que ele não iria conseguir realizar aquela missão. Talvez ele estivesse achando que não iria conseguir dar continuidade àquele legado de Moisés, né? Porque Moisés, ele teve uma missão muito importante aqui na Bíblia, que a gente pode ver, né? Muitas coisas. Moisés escreveu esses livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés tirou aquele povo do Egito. Foram 40 anos, né? Eles andando pelo deserto para poder conseguir chegar na terra prometida. Eles ficaram dando volta, né, dando círculo, dando voltas ali, não conseguindo entrar. Por quê? Porque aquele povo murmurava muito. Aquele povo, eles murmuravam, eles reclamavam muito, né? Talvez se eles não estivessem reclamando tanto e tivessem acreditado naquilo ali, eles teriam chegado com mais rapidez na terra prometida. E aqui a gente pode ver que Deus deu este mandamento específico para Josué. E quando ele diz que para Josué levantar e passar para este Jordão, a gente pode perceber que Josué, ele devia, né, de repente, estar chorando a morte de Moisés.
E talvez no pensamento dele, ele estivesse achando que ele não iria conseguir dar continuidade àquela missão tão importante, né? E ter aquela responsabilidade de levar todo aquele povo para a terra de Canaã. Mas Deus falou com ele. Se Deus falou para ele que a missão dele era essa, é porque ele era capaz de concretizar, de realizar aquela missão e levar aquele povo para a terra de Canaã, né? Então, a reflexão que eu quero deixar é que se você tem uma missão, se você sabe qual é o seu propósito com Deus e de repente você acha que você não tem capacidade para isso, lembre-se de Josué. Josué talvez tivesse pensado a mesma coisa, mas Deus era com ele. E Deus disse que essa era a missão dele, para ele se esforçar e ter bom ânimo, que ele iria conseguir. Aqui lá no versículo 6 ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, Deus estava dando este compromisso, esta responsabilidade para Josué. Por quê? Porque ele sabia que Josué tinha capacidade para realizar esta missão. E assim Deus é com você. Se Deus tem um propósito na sua vida, se Deus tem uma missão, já te deu uma missão e você já sabe qual é a sua missão, então não tenha medo, não tema críticas dos outros, reclamações, murmurações, outras pessoas te jogando água fria, dizendo que você não consegue. Não, se Deus falou com você, você tem que prosseguir. Por quê? Porque você é capaz, porque Deus, ele capacita os escolhidos dele. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para a gente hoje. É você que está aqui ouvindo, assistindo esse vídeo. Deus tem uma missão na sua vida. Deus tem um propósito e você já sabe qual é o seu propósito. E se você ainda não sabe qual é o seu propósito, ore a Deus e peça a Deus para que Ele revele a você o seu propósito, e Ele vai revelar. Agora, se você já sabe qual é a sua missão, o seu propósito, cabe a você realizar, porque Deus já te deu todas as ferramentas. O Espírito Santo de Deus está com você e Ele vai te guiar nesta missão e nesta realização. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para a gente aqui. Fiquemos todos na paz do Senhor.